Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto. Hoje é feriado, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. O nosso programa foi gravado durante a semana, então não é apresentado ao vivo. Mas sejam todos muito bem-vindos a esta programação especial da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, aqui na TV da cidade. O programa de hoje, aliás, não poderia falar de outra coisa senão exatamente desse assunto. Para isso nós estamos recebendo dois convidados bastante especiais aqui, o Linaldo Teles, preparador de elenco, e o Raimundo Nonato, que é ator do espetáculo Paixão de Cristo, que se repete pela 13ª vez consecutiva, pelo 13º ano, é isso, né, Linaldo? É isso mesmo. No dia de hoje, sexta-feira, aqui na Praça da Basílica. Já está se tornando história, já está se tornando uma tradição. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e começar com o Linaldo. Primeiro, reafirmando o nosso convite para todas as pessoas comparecerem hoje à noite, você vai dizer todos os horários e os locais, etc., para assistir esse espetáculo sobre o qual nós vamos falar bastante aqui hoje. Obrigado, viu, Linaldo, pela presença. Agradeço pelo convite também. Então, a Paixão de Cristo, como você bem disse, é um espetáculo que é realizado há 13 anos. É uma tradição, sim. É um espetáculo em que o público espera sempre uma novidade, né? Todos os anos as pessoas perguntam: nossa, mas o que tem esse ano de diferente, né, do que foi o ano passado? Esse ano nós temos uma repaginada na dramaturgia. A gente achou necessário, mesmo porque o país, o mundo, né, vem sofrendo e passando por uma transformação muito interessante e de participação política. O texto, a dramaturgia também vai de encontro com isso, né? Acreditamos que Jesus foi uma figura muito importante no sentido de fazer com que as pessoas se manifestassem, de que as pessoas buscassem os seus direitos, né? Na vida. E eu acho que o mundo atual está passando por esse processo, né? As pessoas estão reivindicando mais, as pessoas estão participando mais, e eu acho interessante o teatro, de uma certa forma, ser um instrumento, ser um porta-voz para que essa revolução aconteça, né? E é isso que você falou, é teatro mesmo, é um teatro a céu aberto, né? Teatro de rua. Teatro em que ele não tem como você, de uma certa forma, se prender a recursos, né? Eu acho que é tudo muito aberto, é tudo muito, de uma certa forma, em comunhão com o espectador, né? Espetáculo, atores e espectadores estão sempre na mesma pulsação, e isso é muito bom. Isso deve exigir, fenômeno artístico, né? Certamente exige muito dos atores, né? Eu queria até uma palavrinha do Raimundo Nonato aqui, que é o ator, você faz o Cristo, né? Na Paixão de Cristo. Raimundo, fala um pouco sobre isso. Como é que é esse trabalho de atuar a céu aberto, né, diante de uma plateia? A plateia tem sido muito numerosa nos anos anteriores. A gente tem falado sempre em quantas mil pessoas? Sempre em 3 mil pessoas. Sempre um grande sucesso, né? Os prédios, isso que é muito interessante. As pessoas ficam nas sacadas assistindo o espetáculo. É muito emocionante, é comovente. Isso é muito bacana, sem dúvida nenhuma. Eu queria saber do Raimundo isso. E aí, como é que é viver essa experiência tão aberta, que o Linaldo falou agora, tão sem recursos, né? O recurso é você mesmo ali, na hora tem que resolver. Como é que é isso? Fala um pouco sobre isso. Porque a gente faz na rua, como o Linaldo falou, a gente não tem os recursos do palco italiano, de um teatro, da iluminação que tem no teatro e aquela caixa preta e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele não é rico nesses elementos, mas ele é muito rico em trabalho de ator mesmo. É uma preparação muito interessante. Fazer Jesus para mim é uma grande responsabilidade, mas é também uma coisa muito prazerosa. Sim. Uma vez que eu vejo na figura de Jesus, e como o Linaldo estava falando, do momento político que a gente vive e tudo mais, e eu vejo sempre na figura de Jesus como um grande provocador. Uma pessoa que coloca as pessoas e que dizia coisas para que as pessoas pensassem e repensassem a própria vida e a sua conduta diante da vida. Provocava reflexões. Isso, exatamente. Até hoje provoca isso. Exato. E eu vejo que nas redes sociais, por exemplo, devido ao momento, nas mídias, isso inflama as pessoas e as pessoas acabam desenvolvendo um certo ódio, uma certa intolerância com as outras, com os pontos de vista. Então, talvez, as pessoas falam assim, por que fazer ainda a Paixão de Cristo ainda hoje, né, diante de todas as mudanças do mundo que a gente vive hoje? Então, eu acho que
a importância de, talvez diante de toda essa onda de ódio, de intolerância, a gente precisa de uma ideia de mais de 2000 anos de idade. Sem dúvida. Né? A gente precisa refletir um pouco sobre esse homem que colocou um modelo de ética muito interessante, que é o pensar, os meus problemas me preocupam, mas os problemas do meu próximo me preocupam ainda mais. Né? Então acho que a gente precisa dessa ideia. É um tema de 2000 anos, como você disse, mas atualíssimo. Sim, sempre. E a própria montagem, eu acho que a própria montagem, ela vai passando por essa repaginada, e eu acho que é uma coisa que o público se identifica muito. Eu acho que o impacto é muito maior porque é muito presente, eu acho que até na própria linguagem, na escolha dos atores para fazer, a gente vê, eu não tenho o biotipo do Jesus, essa coisa do estereotipado. Né? Que veio pronto assim, a gente recebeu desse jeito. Sim, tudo mais, mas as pessoas se identificam porque veio uma pessoa ali que seria uma figura que elas encontram no dia a dia, um trabalhador, um homem simples, uma pessoa que está na vida, né? Eu acho que Jesus tem esses aspectos de ser homem, de ser divino e de ser político também. Raimundo, é a primeira vez que você está participando do nosso programa. Deixa eu fazer um rápido perfil seu aí. Você estava me dizendo que é cearense, né? Mas desde os 3 anos de idade já vive aqui no estado de São Paulo, é isso mesmo? Exatamente. Fala um pouco dessa experiência toda como ator, etc. Conta rapidamente conta tudo. Legal. Rapidamente é meio complicado, mas vamos tentar. Eu sou natural de Fortaleza, no Ceará. Eu vim para o estado de São Paulo com a minha família aos 3 anos. Fomos para São Paulo, passamos por Atibaia e depois fomos morar em General Salgado, né? Bem perto daqui. E lá estudei e tudo mais, e tive essa inclinação para a arte, para o teatro. Eu sou artista plástico também e sempre trabalhei nas artes. Era educador do estado e resolvi deixar o estado, deixar a educação nesse sentido e vir para Rio Preto porque era um lugar onde eu percebi que existia um certo movimento, onde a cena artística possuía uma certa densidade muito maior do que em outras cidades menores. Ainda bem, né, que é assim. Ainda bem que tem que ter pessoas como o Linaldo aqui. E cheguei, o primeiro cara que eu encontrei foi o Linaldo, foi lá no Centro Cultural Vasco, me apresentei, falei, estou aqui, quero trabalhar. E o Linaldo me encaixou já na paixão, que é o 3º ano que eu faço, mas o primeiro ano eu era soldado. Ele batia em Jesus, ele chateava Jesus, né? E fui trabalhando e acho muito interessante essa possibilidade, acho que o teatro também é arte, muitas coisas, mas um dos aspectos é a arte do encontro. E como a gente encontra pessoas diferentes e como o trabalho se organiza e a gente aprende, a gente ensina, e esse movimento. E eu imagino que seja, vocês que lidam com fazer teatro, eu imagino que seja mais ou menos como a tarefa de organizar o caos o tempo todo, né? Eu fico imaginando como é que é vocês para começar um trabalho desse. Vamos dar alguns números aí, Linaldo. Número de atores, por exemplo, número de técnicos envolvidos. Fala um pouco sobre tudo isso e como é que você consegue colocar isso tudo na mão e sem chicotear as pessoas ali na hora da apresentação. É um total assim de umas 70 pessoas, né? Isso reunindo atores, músicos, crianças, pais, porque os pais também, né, dos alunos do Centro Cultural Vasco, todos os anos eles participam. Como você disse, é bem turbulento e prazeroso ao mesmo tempo, né? Porque essa coisa de você trabalhar o material humano é complicado. O teatro, como é uma arte da exposição imediata, você tem que ter muita delicadeza para tirar o melhor de cada um. Mexer com gente. Mexer com gente e de uma certa forma, isso acaba fazendo com que você passe também por um processo de autoconhecimento, né? Porque o que é você tirar de uma pessoa uma essência artística que às vezes ela não tem para oferecer, digamos assim, por exemplo, em relação aos pais, em relação às crianças. E é uma grande novidade, é sempre um reaprender com essas pessoas. Eu normalmente trabalho com núcleos, né? Porque senão você não consegue organizar a totalidade do espetáculo, né? Então, eu trabalho, eu divido o núcleo em 3 horários, né? E paralelo a isso, eu faço um ensaio com os músicos também. E no final a gente reúne todo mundo. Mas é sempre muito prazeroso, sempre muito edificante, assim.
Então, mais ou menos 70 pessoas. 70 pessoas. Para um público aí estimado em 3 mil pessoas Isso. nas últimas vezes. E certamente hoje esse público vai se repetir, se não se superar, inclusive. Vamos convidar as pessoas, a partir de que horas as pessoas podem chegar. Tem boas condições de acomodação ali na Basílica, tem que ver o espetáculo em pé, não é isso? A ideia é essa, né? A ideia é assistir o espetáculo em pé. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas não é cansativo? Não, porque o espetáculo ele é muito dinâmico, né? Tem momentos coreográficos, tem bastante música, tem deslocamentos de cenas. Tem deslocamentos de cena, né? Não adianta você levar a cadeirinha de casa e ficar sentado, porque ele vai ter que se levantar. Alguns momentos, porque assim, alguns atores transitam pela plateia, né? Então, mas em relação a isso, é muito tranquilo e nunca houve reclamação. As pessoas curtem, elas participam, elas estão muito envolvidas não deve sentir com o trabalho. Tempo passar, né? Não. E o espetáculo, ele será realizado às 20 horas, ali em frente à praça, né? Da Basílica, na Boa Vista. Exato. E as pessoas não podem chegar, é bom chegar antes para se... pegar um bom lugar, né, na frente, umas 7h30, tranquilo. Mas tem uma visão, uma visibilidade interessante, seja o ponto que o público escolher. Olha, acho que nós estamos vendo aí, Linaldo e Raimundo, algumas imagens das apresentações anteriores, do ano passado, se não me engano, ou de 2015. Eu queria que vocês fossem descrevendo essas cenas aí. Que cenas são essas especificamente? Vão mostrando tudo isso. Vamos lá. Esse sou eu? Esse é o momento, esse é o outro ator, imagem do outro ator, mas tudo bem. Daqui a pouco eu vou te perguntar isso, sobre essa mudança de elenco, de vez em quando ocorre. Ocorre. Sempre, né? Vamos lá. Ocorre. Aqui já é o momento em que ele está, né, sendo sacrificado, sendo levado para a crucificação. É o encontro dele com a Maria. Certo. Esses são os últimos momentos. Os últimos momentos de Cristo. A crucificação, os ladrões. Esse já é o final do espetáculo, né, em que ele é retirado da cruz. E é levado para o colo da mãe, né? Então forma essa imagem da Pietà. Esse volta a ser. Esse é durante o julgamento, Milton Verdério, o Manuel Neves, fazendo Pilatos. Muito bacana. Bom, eu estou vendo que tem, você está dizendo agora há pouco, poucos recursos cenográficos, etc., mas iluminação tem muito, né? Iluminação tem. A gente procura abrir essa espacialidade, deixá-la bem limpa para que possa explorar bastante o trabalho do ator, né? O corpo do ator, criar imagens para o espectador. Sem dúvida. É teatro para ator mesmo. Isso, isso. Porque como é na rua, então a triangulação é diferente. O Raimundo está o tempo jogando com os atores, mas a proximidade com o público, a gente joga com o público também. Tá. E como bem disse o Raimundo, a própria Basílica já é uma cenografia, né? Pois é. Não precisa. Ela já dá toda... Aqui a cena. Tá certo. Falando em Basílica, ela aí no fundo do nosso cenário, né? Nosso cenário tem... belíssima. O cenário do Opinião Cidade tem a Basílica, que é uma das referências arquitetônicas de São José do Rio Preto, um dos prédios mais bonitos da cidade. De todos aqueles que a gente conhece por aí, tudo, viu? É verdade. Como é bonita a Basílica, né? Por dentro, por fora, tudo quanto é jeito. É verdade. É muito bacana isso. Bom, o público pode chegar um pouco mais cedo, o espetáculo começa às 20 horas. Ontem, quinta-feira, houve um ensaio geral. O ensaio geral normalmente também atrai gente para ver. Né? Sempre atrai muita gente, mas é para a gente sentir um pouco as necessidades do espetáculo, né? As questões técnicas, a questão de distribuição espacial dos atores em cena. Principalmente das crianças, porque, né, o palco ele é bem elevado, então a gente tem que sentir a segurança disso. Quando você está falando em palco, é o topo da escadaria da Basílica ou não? Nós criamos uma grande passarela, né, que sai de fora a fora, assim, em frente à Basílica. Né, então encenado em todo São 3 palcos, na verdade, interligados, né, um maior central e 2 nas laterais. Que formam rampas. Isso. Não utiliza a escadaria da Basílica ali, então? Não. Porque somente para coxia mesmo, para que os atores possam se locomover. Que bacana. Agora vamos falar um pouco sobre os idealizadores, as pessoas e a entidade que levou essa coisa à frente já há 13 anos, né? E continua fazendo. É uma iniciativa
do Centro Cultural Vasco hoje, né? Na verdade, a CIA fulano de tal que fundou, né? A Paixão de Cristo, uma companhia que foi criada por mim, pelo João Paulo Rilo. Ele era ator na época e também diretor de teatro, e ele já sentia essa necessidade de fazer um teatro voltado para a população mesmo, né? Um teatro que pudesse levar as questões sociais, né? Políticas de uma maneira mais intensa, mais participativa. Fazíamos muitas escolas, faculdades, montávamos muitos poemas, né? Encenados, e aí surgiu essa ideia de fazer a Paixão de Cristo. E com o passar do tempo, ele é o maior colaborador do Centro Cultural Vasco, né, que também era um dos sonhos dele, de criar um espaço cultural que pudesse fomentar a cultura, que pudesse, de uma certa forma... independente, né? Não tem nenhum apoio público, nada. Nada. E que pudesse agregar as companhias, né? Tanto que o espaço, ele é utilizado pelas companhias de São José do Rio Preto. É uma parceria muito interessante, as pessoas adoram aquele espaço, e aquele espaço possibilita essa criação de projetos, né? O pensar projetos, porque é muito difícil o teatro. Você sabe que a área cultural, ela é sempre esquecida. E lá é um espaço que possibilita isso, né? As pessoas criarem, as pessoas pensarem, discutirem, sempre, o espaço está sempre ocupado. De manhã, tarde e noite, pelas companhias, pelas pessoas. É um espaço de discussão, de fomento mesmo. E aí o Centro Cultural passou a agregar esse projeto também, que é a Paixão de Cristo. O Centro Cultural passou a se chamar Centro Cultural Vasco, em homenagem ao Vasco, Antônio Roberto Vasconcelos. Grande militante político, pensador político, maravilhoso, né? Dessas pessoas que deviam ficar mais tempo por aqui. Ele foi embora muito antes do combinado. Mas né? ele é eterno, né? Ele é eterno. É uma pessoa fantástica. Que legal que a gente possa se lembrar de pessoas como o Vasco, o companheiro Vasco, como a gente sempre... num país, é aquilo que a gente sempre fala, né? Num país em que a memória está a cada dia sendo tão diluída, né? É tão importante a gente resgatar essas pessoas que verdadeiramente se preocuparam com as questões humanas, né? Dedicaram a própria vida. Exatamente. Impressionante. Abdicaram de tudo, né? Em prol de uma causa que é verdadeira, né? Que não é simplesmente um sonho pelo sonho, não. Foram pessoas de uma participação e prática, né? Sem dúvida. Raimundo, esse, de certa forma, atende aquela resposta que você falou agora há pouco. As pessoas me perguntam, mas por que ainda hoje montar Paixão de Cristo? Entre outras razões, por essas que o Rinaldo levantou agora, né? Manter a tradição, preservar tradições, né? Isso é muito importante, né? É verdade. O povo precisa de memória, né? Porque ele precisa de tudo aquilo que dá memória e que caracteriza como povo e que dá identidade, né? Isso é muito importante para o município, mas principalmente para as pessoas, porque, bom, os governantes, eles não fazem cultura, as pessoas é que fazem cultura o tempo todo, e não cultura que eu estou falando de arte, mas a cultura de uma forma muito mais abrangente. Quando a gente fala de cultura, a gente já está fazendo cultura, e ela é uma coisa que está se construindo o tempo todo, em vários lugares, e eu acho que coisas assim, lugares como o Centro Cultural Vasco, que tem esse trânsito de artistas que vão e participam, estão no local e utilizam para os seus fazeres, para as suas produções, mas também das pessoas que não são artistas e que buscam o Centro Cultural. Eu acho muito interessante ver o trânsito de pessoas de várias idades, desde crianças até pessoas de mais idade, buscando aprender. Uma senhorinha que chega de repente com o seu violão dentro de uma... São imagens, sabe? É espaço familiar, né? Mais espaço cultural. Ontem a gente estava ensaiando ainda, passando algumas coisas, e aí eu vi uma imagem muito interessante, que era das mães com a roupa do trabalho, com o uniforme, uma que estava com o uniforme do mercado que trabalha, outra com o uniforme branco, não sei se ela é cozinheira, alguma coisa, e as filhas tudo com a roupa de balé, né, de bailarina, e as mães arrumando o cabelo e preparando essas crianças para entrar para a aula. Eu falei assim, então imagens assim compõem e dá muita esperança para a gente, né, de que as pessoas... aí eu apresentando essa imagem, o Linaldo falou assim, você vê que quem quer faz, né? Eu acho que essa paixão de Cristo também todos os motivos, todos os pretextos possíveis para não fazer. Eu não posso, enfim, mas quem quer faz.
Exatamente isso. Muito bacana. Mais uma das lições que ficam nesse fazer teatro, nesse exercício permanente de pensar a cultura, né? E é isso que vocês fazem o tempo todo. Isso que é muito então, Rei, bacana. tem uma coisa interessante dentro disso, que é a coisa do pensar. Muitas pessoas falam assim, eu gostaria de ser artista. Eu falo assim, mas é tão... E eu acho isso intrigante. E eu fico pensando, eu falo, mas por que ser artista, né? Eu acho que antes de ser artista, você tem que pensar nessa questão humana, né? Né? Como o Raimundo usou esse exemplo bonito, né? Dessa mãe que se preocupa com a criança. Antes de tudo, vem da base, né? Da sua formação, o que você quer para a vida. É o que você quer para a vida que vai refletir em arte, né? Que vai servir de material, de instrumento para que você possa criar um trabalho, um projeto de arte interessante. Não é uma simplesmente exposição por exposição. Exibicionismo. Big Brother, né? Exatamente. Sim. Exibicionismo. Verdade. Nada contra, desde que você deixe isso muito claro. Olha, eu quero ser exibicionista, entendeu? Mas assim, então não fale que você é artista, você é exibicionista. E aí eu acho que não funciona, não contribui, não... Agrega pouco. Agrega na verdade, pouco. Para o bem-estar das pessoas, e que a gente quer isso. Melhorar, né? Todo mundo quer isso, né? Melhorar o bem-estar, o conforto das pessoas. E aí dentro disso também, que a gente fala, o que há pouco o Raimundo falou da disseminação, do ódio, né? Desse momento contemporâneo, esse espetáculo, ele mais do que falar sobre religião, ele vai falar sobre a espiritualidade, o resgate da espiritualidade, independente de religião. Nenhum porque tipo isso, de proselitismo, nada disso, sectarismo, nada disso. De maneira alguma, assim, e isso eu sempre falo no processo de preparação dos atores. Eu falo, gente, se a gente não se sensibilizar, não chega no público, né? Isso é um trabalho que a gente precisa começar aqui, para que isso possa, né, ser projetado através do texto, através da música, através que o público sinta. Deixa eu pedir licença para vocês, para fazer um rápido intervalo. Claro. A gente volta na sequência para falar um pouco mais sobre a Paixão de Cristo, que será reapresentada hoje, a partir das 20 horas, na praça, em frente à Basílica Nossa Senhora Aparecida, aqui em São José do Rio Preto, no bairro da Boa Vista. A partir das 20 horas, não se esqueça disso, pode chegar um pouco antes, para garantir o seu lugar e assistir um espetáculo que promete ser realmente deslumbrante, muito bacana. Um rápido intervalo e a gente volta na sequência. Até já. Ao olhar Rio Preto, logo de cara se constata como é bonita. Mas se olhar mais de perto, percebe que é dinâmica, empreendedora, acolhedora, corajosa em enfrentar desafios, respeitosa com sua gente e, por isso, muito bem-sucedida. É a segunda melhor cidade para se viver do país. No coração da gente, é a primeira. Impossível não amar. Parabéns, Rio Preto, pelos seus 164 anos. Prefeitura de Rio Preto. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família.
Em 2009, a Prefeitura de Rio Preto começou uma revolução na educação. Era o início da construção dos 4 complexos educacionais Núcleos da Esperança. Trabalho corajoso que trouxe estrutura e qualidade de primeiro mundo para a comunidade. Hoje, esses grandes complexos beneficiam mais de 60 mil pessoas. Suas creches, escolas, áreas de esporte e lazer e piscinas transformam vidas. Ele é muito bem acolhido aqui na escola, eu sou muito feliz e ele também. Prefeitura de Rio Preto. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Estamos de volta com Opinião Cidade. Nesta sexta-feira, o programa foi gravado durante a semana. Nós estamos falando sobre a apresentação da Paixão de Cristo, que acontece hoje a partir das 20 horas, na Praça da Basílica, na Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto. Estou conversando aqui com o Linaldo Teles, que é o preparador de elenco do espetáculo Paixão de Cristo na Basílica, espetáculo que já se realiza há 13 anos, é a 13ª apresentação da Paixão de Cristo. E estou conversando também com o Raimundo Nonato, ator, que interpreta inclusive Jesus Cristo na Paixão de Cristo. Já faz 3 anos, né, Raimundo, você estava dizendo? Já faz 3 anos de trabalho. Eu queria convidar vocês dois exatamente para escolher e explicar para a gente 2 momentos, cada um momento da encenação da Paixão de Cristo, que representa mais dificuldades, vocês consideram mais importantes para a encenação. Fala um pouquinho sobre isso. Não sei quem começa, vocês tiram para o ímpar aí. Pode ser eu. Bom, que apresenta mais dificuldades. Tem inúmeros momentos que oferecem dificuldades de ordens diferentes. Entendi. Mas para o físico, principalmente, a cena da Via Crucis mesmo, onde ele vai carregando a cruz, e ele é chicoteado, e ele apanha e tudo mais, é o mais complicado pela questão física, porque a cruz ela tem um peso realmente, ela é de madeira. Não mesmo. É de isopor, né? Não, ela tem peso, ela tem um peso, e mesmo porque não dá pra gente fazer, ela não daria um impacto no meu corpo, e então ficaria uma coisa muito fake. Então, ela tendo, lógico, não é uma coisa que torna totalmente impossível o negócio de ser realizado, claro. Mas ele oferece essas dificuldades, e que bom que oferece mesmo, porque eu acho que isso dá mais verdade para o trabalho, né? E também tem questões técnicas que tem que ser observadas, porque os soldados estão o tempo todo me batendo, me chicoteando e tudo mais. Para o público, eles são meio que malditos, né? O público cria uma outra relação. Isso é legal. Como que o público cria relações diferentes com os personagens. E com os soldados, o público fica com raiva, fica sentido com aquilo que está fazendo com aquele homem e tudo mais. Só que para mim, eles estão cuidando de mim de certa forma, porque tem certos cuidados técnicos que eles têm que ter, claro. Porque coisas que pode se julgar como muito simples, mas se os soldados não tiverem uma atenção, eles podem me machucar. Sim. A parte onde eu sou suspenso na cruz também é um trabalho que eles estão ali naquela construção, mostrando que estão judiando, né, que estão me fazendo sofrer, mas ao mesmo tempo ali eles estão cuidando. Preocupação. Eles estão preocupados comigo, eles estão cuidando de mim. Pois é. Porque acho que a própria estrutura do palco também, ela é bem alta,
Então, se os soldados não ficarem atentos, e dependendo da forma como eu apanho, essa cruz cai e eu caio lá embaixo com tudo. Então, entende? Mas o que é legal, tudo isso é necessário e que bom que chega para o público, mas que tem todo, e são muito, em outros momentos também, que, agora sim, que eu falei, que de dificuldades que me oferecem, mas que elas são importantes e tudo mais. Agora, essa ação contínua, que é uma coisa muito interessante também que acontece no espetáculo, porque a gente está em cena, mas ao mesmo tempo a gente está num distanciamento e vendo uma outra cena acontecer, mas que ela é importante para o que eu vou fazer depois. E como que a ação dos outros personagens, dos outros atores e atrizes, como que aquilo vai te inflamando. Então é um conjunto de coisas que dá uma curva e que vai numa crescente. Exige uma atenção, né, 360 graus. Sim. O tempo inteiro você tem que estar... Não tem aquele negócio de saiu de cena, acabou. Não, você está em cena, mas você está ouvindo, você está vendo certas coisas e aquilo está te inflamando de certa forma, né? E é um trabalho de grande sensibilidade, onde os nervos ficam muito à flor da pele e o público, ele entra, ele dialoga muito com o público está muito presente, o público quer estar ali. O público quer, talvez, pegar o pano e limpar o sangue do rosto daquele homem, né? Eu acredito que seja o momento do julgamento. No sentido do clima. Exige ali dos atores um jogo de concentração muito profundo, né? Porque é aquele momento que Jesus está entre Caifás e Pilatos. E aí, em contraponto, tem o coro, que representa a sociedade, que irá julgar Jesus. Então, ali é um jogo cênico que precisa ter uma dinâmica, e mais do que uma dinâmica, tem que ter uma compreensão muito grande, no sentido de fazer com que a plateia reflita, olha só o que a sociedade fez com esse homem, porque é o povo que crucifica, é o povo que decide, né? É a humanidade que bate o martelo, né, do julgamento, nesse momento. Pilatos lavou as mãos. Lavou as mãos e fala, né? Então solta, e eles escolhem, e eles acabam absolvendo Barrabás. Isso. Então, esse momento é um momento extremamente delicado, é um momento que a gente sente na plateia uma tensão, sabe? Aqui, até mesmo um sentimento de culpa, parece que... E precisa causar isso. Porque se a gente em cena não conseguir estabelecer esse distanciamento, falar assim, olha, agora é o momento de fazer com que a plateia reflita profundamente o que foi que a humanidade fez com esse homem, né? Então, olhem só, prestem atenção no que aconteceu. E automaticamente isso é transferido. Né? Então, para mim, esse momento do espetáculo é um momento que eu sempre falo, gente, entra com concentração, com jogo, com olhar, com pulsação, porque senão não quebra essa quarta parede, né? Senão não chega no espectador. E a ideia é essa, é levar a esse estado de comoção mesmo, né? Nós falamos de dificuldades, mas eu imagino que haja, tenho certeza que há momentos de muita ternura, inclusive, durante a encenação, né? Eu imagino que o encontro do Cristo com a mãe, o momento da Verônica, como é que é isso? Quais são os momentos mais ternos aí do espetáculo? Qual é a reação do público em relação a isso? Inclusive a atriz que está fazendo a Maria, ela não consegue sair, ela chora, todas as vezes ela chora, todo ensaio. Aí precisa esperar, porque ela vai nesse processo vertical mesmo, né? Da verdade, e eu falo sempre para ela, eu acho que essa mulher, para você compreender no seu corpo como atriz, você precisa entender que ela ultrapassou todas as possibilidades da tragédia, né? Ela ultrapassou todo o limite da tragédia. Imagina você acompanhar todo um processo de morte, de sacrifício do seu filho. Como é isso? E ela é mãe. E eu falava muito para ela assim, então tenta se colocar nesse lugar, né? Como se fosse um depoimento seu, de Simone. Como que você faria essa Maria, né? Como que a Simone se colocaria nessa situação? E acho que é por isso que ela se entrega de uma maneira tão intensa e ela não consegue fazer. É um momento muito profundo. E acho que a Maria, ela simboliza todas as mães. Sem dúvida. Né? Todas as mulheres que perderam seus filhos, todas as mulheres que de uma certa forma foram, né? Elas foram...
assassinadas juntamente com os filhos, não né? Não há como explicar isso, né? É isso que eu falo assim, vai além das palavras, assim, e ultrapassa a tragédia mesmo. E esses momentos são os momentos que realmente você sente um silêncio profundo na plateia. É aquele momento que o espetáculo, né, já perde aquela dinâmica eufórica e ele entra quase que num adormecimento, sabe? E a plateia embarca com isso, né? A plateia, você sente isso? Você sente a respiração muito profunda. Eu sempre estou lá na técnica, lá atrás, falo, olha isso, a plateia está assim, aquele silêncio absoluto. Isso é muito lindo, né? É um momento de comunhão. Eu acho que é um momento que o espetáculo atinge a comunhão necessária. A mensagem chega, toca e... Agora, tecnicamente, como é que vocês resolveram a questão do áudio, por exemplo? Eu sei que é tudo ao vivo mesmo, não tem nada dublado não, né? Nada dublado. Mas então tem todo um equipamento de microfone. É corpo, suor e microfone. É verdade. Todos os anos nós usamos o recurso do microfone como um ponto de apoio. O espetáculo ele reúne atores... Não dá para você atingir 3, 4 mil pessoas no gogó. Exatamente. Não, isso seria destruir a obra, né? Assim, acho que eu particularmente nunca gosto de microfone. No palco italiano eu jamais usaria um microfone. Mas num espaço aberto como esse não tem como. Mas assim, o espetáculo ele conta com um corpo de atores muito qualificados, né? Pessoas com uma preparação técnica muito boa. Mesmo usando o recurso do microfone, você não pode também explodir, né? Claro. Porque senão você acaba dando microfonia. É mais uma preocupação. É mais uma preocupação, né? A questão do corpo, da presença, da dilatação do corpo, porque é muito grande, mas ao mesmo tempo tem o microfone, mas não posso gritar, porque dá microfonia, estoura. Então assim, nesse sentido, a equipe é muito preparada, o equipamento também sempre de muita qualidade, porque não dá, né? Tem que ser de qualidade, porque aquela área ali da Basílica é uma área difícil, né, de conexão. Então tem que ser um material, um equipamento muito bom, porque senão você acaba tendo atritos ali, choques e não... Resolvido a questão do áudio, então, com microfones. A música também toda ao vivo, você estava dizendo, né? Os músicos estão lá, você ensaia com eles separadamente, depois ensaia em conjunto. Exatamente, ao vivo, tudo ao vivo, é o Zeca Barreto, né? Com Douglas Senden e a Neiva Ribeiro, que é a cantora. São 3 músicos excepcionais. Deve ser emocionante mesmo. Eu não tive ainda a oportunidade de ver. Eu quero ver se eu vou hoje, viu, Vai sim. Você vai se emocionar, você vai gostar. Tenho certeza que sim. Ainda mais, sabe aquelas pessoas que choram até no hino nacional? Eu também choro. Eu choro por tudo. Então, é interessante você perguntar sobre a música, porque a gente sempre fala que ela é uma dramaturgia paralela. Né? Não é simplesmente um elemento artístico de efeito, né? A gente procura selecionar músicas e letras que estejam em consonância com aquilo que está sendo falado, né? Claro que a gente sempre bebe na MPB, porque eu acho que a música popular brasileira é riquíssima, por que não usá-la, né? Claro. Normalmente, e principalmente espetáculos clássicos como A Paixão de Cristo, sempre é muito utilizado músicas clássicas também, né? Ou óperas. Eu acho que não, por que não fazer dar essa repaginada também através da música, usar o melhor que nós temos aqui no nosso país, né? Mas claro que esteja de encontro com a história, sempre paralela. No começo da nossa conversa aqui, Linaldo, você falou que a história sofreu alguma alteração também, a dramaturgia sofreu algumas mudanças aí, até para se atualizar, para acompanhar esse momento que a gente está vivendo agora no Brasil, etc. Que tipo de alteração foi promovida? Imagino, claro, que você não mudou a história, claro que não. De maneira alguma. Certos elementos devem ter sido incluídos. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que o carro-chefe desse novo olhar da dramaturgia seria a figura do Papa, né? Do Papa Francisco. Acho que é muito importante tê-lo como narrador desse momento que a gente vive. Na versão do ano passado você já fez isso, não é isso? Sim, porque eu acho que dentro desse processo da reforma da igreja, ele vem contribuindo para uma abertura, para um diálogo, né? E para uma participação maior da sociedade.
e tê-lo como narrador e fazendo essa ponte com a história sempre, né? Olha o que aconteceu naquela época e olha o que está acontecendo nos dias atuais, as coisas se repetem, né? A humanidade, de uma certa forma, acredita que está evoluída, que está... Não, eu acho que a gente regrediu muito, e eu acho que o Papa Francisco, ele coloca isso como um espelho o tempo inteiro, para a gente refletir, e de uma certa forma isso é uma homenagem que a gente faz, porque poucos teriam essa coragem, né? De escancarar e de dizer que não, nós estamos vivendo um momento intenso de hipocrisia, de ódio, de raiva, de rebeldia, às vezes gratuita, e o que verdadeiramente é importante não está sendo discutido, que é o resgate da humanidade, da fraternidade, da igualdade e do amor, né? Eu acho que a palavra que define tudo é o amor. Cristo pregou o amor. Antes de política, antes de qualquer coisa, o amor vem em primeiro lugar. E eu acho que o Papa Francisco entende isso de uma maneira, se apropria disso e tenta dar continuidade. Então não teria como, eu acho, não colocá-lo como um narrador, um porta-voz. E ter essa participação especial. Na esteira do amor, na esteira... Exatamente. Tem sempre aí elementos que o Raimundo estava falando agora há pouco. Tolerância, cortesia e outras. As pessoas têm que caminhar para dessa forma. E isso é cristão, né? Principalmente a juventude, assim, né? Eu percebo claro, a internet, né? Essa rede social, acho que ela contribui, ajuda muito para algumas coisas, mas algumas pessoas estão lendo isso de uma maneira, né, errada, distorcida, e eu fico muito preocupado com a questão da juventude, né? Eu gostaria muito que os jovens fossem assistir, porque tudo, a perda dos valores, né, a desqualificação das relações, eu acho que isso precisa ser resgatado, isso precisa ser regado novamente, né? Então é uma mensagem muito importante para a juventude. As pessoas não acreditam mais em nada, né? Hoje em dia as pessoas falam, o eu está acima de tudo. Então eu acho que é importante a gente pensar no coletivo acima de tudo, né? No nós. Vamos fazer mais um intervalo, a gente volta pro último bloco daqui a pouquinho, tá certo? É rapidinho, a gente volta já. Ao olhar Rio Preto, logo de cara se constata como é bonita. Mas se olhar mais de perto, percebe que é dinâmica, empreendedora, acolhedora, corajosa em enfrentar desafios, respeitosa com sua gente e, por isso, muito bem-sucedida. É a segunda melhor cidade para se viver do país. No coração da gente, é a primeira. Impossível não amar. Parabéns, Rio Preto, pelos seus 164 anos. Prefeitura de Rio Preto. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família.
Em 2009, a Prefeitura de Rio Preto começou uma revolução na educação. Era o início da construção dos 4 complexos educacionais Núcleos da Esperança, trabalho corajoso que trouxe estrutura e qualidade de primeiro mundo para a comunidade. Hoje, esses grandes complexos beneficiam mais de 60 mil pessoas. Suas creches, escolas, áreas de esporte e lazer e piscinas transformam vidas. Ele é muito bem acolhido aqui na escola, eu sou muito feliz e ele também. Prefeitura de Rio Preto. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Estamos de volta para o último bloco do Opinião Cidade. Hoje conversando com o Linaldo Teles, preparador de elenco do espetáculo Paixão de Cristo, que será apresentado hoje às 20 horas na Praça da Basílica, na Boa Vista. E também com o Raimundo Nonato, que é um dos atores dessa encenação. Ele interpreta Jesus Cristo no espetáculo. Estava conversando logo no começo da nossa conversa na primeira participação do Raimundo, a gente perguntou sobre as origens dele. Ele falou que veio lá desde criança, já está no estado de São Paulo, etc., parou aqui na região, foi atraído para Rio Preto pelo vibrante movimento cultural da cidade. Pelo menos você leu isso na época e trouxe você para cá. Que bacana que tenha sido assim. Mas é verdade, eu queria até uma opinião de você, do Linaldo, para isso, que o Linaldo está aqui faz tempo também, está protagonizando essa ação toda, né? Rio Preto é uma cidade onde o teatro se desenvolveu muito, né, Linaldo? Sim. Certamente o Festival de Teatro FIT andou contribuindo com isso. Houve surgimento de muitos grupos teatrais. Como dá para explicar esse crescimento que teve o teatro aqui em São José do Preto? E ainda bem que teve, a gente não está reclamando disso não, ainda bem, né, Raimundo? O Rio Preto, como você disse, sempre foi um celeiro artístico, né, muito forte. Isso vem desde ali da sua fundação, né, com Humberto Sinibaldi Neto, com a Dinorado Vale, né, e tantos outros grandes contribuidores para isso. Depois houve uma continuidade muito legal, mas eu acho que porque nasceu de um compromisso, de uma seriedade, né, Rei? O teatro em Rio Preto, ele sempre foi referência. Eu morei durante 11 anos em São Paulo, e eu sempre ouvia, nossa, você vem de Rio Preto, né, da cidade da arte, da cidade do teatro. E eu fico tão feliz com isso, porque assim, eu acredito que realmente uma cidade sem um bom conteúdo artístico, sem uma participação dos artistas, né, no movimento, na questão política, eu acho que é uma cidade pouco desenvolvida. Eu acho que Rio Preto conseguiu se manter durante anos por algo, como eu poderia até dizer, assim, quase que até que mágico mesmo, né? As pessoas sempre tiveram uma tendência a essa veia artística em Rio Preto, né? E de uma certa forma conseguiu se manter. Sempre com uma pulsação muito forte. Uma pulsação é algo às vezes até meio inexplicável, parece que fica meio... Porque não houve nenhum grande apoio oficial em relação a isso, ao contrário. Né? Nunca, pelo contrário, assim, as pessoas elas promovem seus eventos para que possam, né, de uma certa forma, realizar seus projetos artísticos. Isso. Não ficam dependendo de empresas, porque aquilo que eu disse, a arte ela nunca foi prioridade.
né? Assim como também a saúde nunca é prioridade, cultura e saúde, na minha opinião, nunca foram lá, né? E, por exemplo, o FIT, eu acho que veio para dar esse fortalecimento, de uma certa forma expandir, né, o nome da cidade e de uma certa forma também trazer novos artistas. Muitas pessoas surgiram nessa geração também. E ter um festival internacional é de uma grandiosidade. Eu espero que não acabe isso, né? Eu espero que com os últimos anos eu senti uma... Andou meio capenga, né? Vamos dizer a verdade. Mas eu acho que tem que se manter, porque é importante a gente ter essa conexão com o que está acontecendo no mundo. O pessoal que está começando agora precisa entender quais são as estéticas, as tendências que estão sendo exploradas, né? Mas que bom, o Rio Preto sempre foi esse processo de continuidade. Assim como é importante também, Elinaldo, manter iniciativas como essa, da Paixão de Cristo. Sim, né? sim. Se trata de uma... existem iniciativas brasileiras, lá em Pernambuco tem uma Paixão de Cristo famosíssima, grandiosíssima, sim, etc. Já existem outras no Brasil, sim, mas o importante é que isso seja espalhado pelo Brasil todo. Não, é claro, por razões religiosas, nada disso, né? Mas é para provocar, suscitar reflexões entre as pessoas. Exatamente. E acho que é isso mesmo que vocês estão fazendo com esse espetáculo que se repete hoje, às 20 horas, na Praça da Basílica, aqui em São José do Rio Preto, na Boa Vista. Todo mundo está convidado, né, Raimundo? Sem dúvida, esperamos todos lá. A gente vai fazer um trabalho, todo ano é uma coisa que a gente, que é em consonância com todos, com o Linaldo, com todas as pessoas que estão envolvidas, que a gente quer realmente fazer um trabalho muito respeitoso e muito sensível para as pessoas. Então a gente aguarda todo mundo e espero que gostem de tudo que a gente preparou. Linaldo, vamos convidar as pessoas mais uma vez aí, vamos reafirmar esse convite. Claro. É isso aí, mais um ano de Paixão de Cristo, um espetáculo feito com muito suor, com muita vontade e com muito prazer acima de tudo. E acho que também com um espetáculo que tem uma preocupação em levar para o espectador, para o público, uma mensagem verdadeira sobre a espiritualidade, sobre a fraternidade e fazer com que a gente reflita cada vez mais os rumos, os caminhos da humanidade, né? Então, hoje, às 20 horas, em frente à Basílica, ali na praça, vamos nos reunir, vamos nos juntar para fazer uma corrente do bem. Está precisando dessa corrente do bem. Muito obrigado pela presença de vocês. Sucesso hoje à noite, então, mais essa apresentação. Tá muito certo? Obrigado pelo convite. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade, deixando o convidado a estar conosco novamente na segunda-feira, a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.